Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é testemunho do irmão Zé que tinha o seu trator quebrado. Crente versus ímpios, diáconos, obreiros e afins. Para isso a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3 ao 8. E depois que a gente lê esse texto sagrado aqui, a gente vai falar o testemunho do irmão Zé. E esse testemunho do irmão Zé serve muito para todos nós, ovelhas, obreiros, diáconos e afins. E a gente vai ver que o testemunho do irmão Zé se encaixa como uma luva com esse texto sagrado que a gente vai ler. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVT, nova versão transformadora. E o texto sagrado de 1 Timóteo, capítulo 5, do 3 ao 8, diz assim: cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que recebem dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora de dia e de noite, pedindo ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho, para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Presta atenção, meu irmão, esse texto sagrado vai se encaixar com o testemunho do irmão Zé. Pois bem, certo dia, meu irmão, o irmão Zé está lá, ele, a tua esposa e os seus dois filhinhos, um casal, uma menina e um menininho. E o irmão Zé está trabalhando na lavoura, trabalha lá na agricultura, no agronegócio. O irmão Zé está trabalhando e de repente o tratorzinho dele, o único trator, a única ferramenta de trabalho que ele tem, ela quebra. Só que o irmão Zé, ele é crente e ele já tinha recebido uma profecia na igreja dele, que Deus iria abençoar ele e iria dar algo melhor do que ele já tinha. Só que o irmão Zé, ele guardou aquela profecia e aquela profecia foi entregada ali no cantinho, no lugar secreto, somente para ele e a esposa, né? Essa profecia se cumpriu o que diz lá em Samuel, quando Samuel pede para o servo de Saul ir na frente e ele entregar a profecia. E depois o tio de Saul pergunta: ei, o que Samuel disse para você? Não falou nada não, e ele esconde algo do rei. Então o seu Zé, o irmão Zé, ficou com aquela profecia de que Deus iria abençoar ele, iria dar algo melhor para ele, ele iria crescer no ramo de atividade dele. Mas aí o trator do irmão Zé quebra, e quebrou num lugar que não tinha como tirar, não tinha uma ferramenta, não tinha como, um guincho para tirar de lá. E vai passando os dias, chove e o tratorzinho vai afundando no barro, na lama. Aí passam os irmãozinhos da igreja e dizem para ele: Zé, teu trator está quebrado, Zé. Ele está quebrado. Você não vai arrumar não, Zé? Vou, vai dar tudo certo. E os dias vão se passando, chegam na igreja, na Santa Ceia: ô Zé, tudo bem, Deus te abençoe, Zé, Deus é contigo. Ô Zé, eu vi teu trator lá, rapaz, o mato está começando já a cobrir os pneus. O Zé fala: vai dar tudo certo, logo eu vou mexer. E o Zé com aquela profecia dentro dele, de que ele iria ser abençoado, e os irmãos só perguntando para o Zé: Zé, você não vai arrumar, Zé? O que aconteceu? Você não vai arrumar? Você não vai tirar o trator de lá, Zé? Né? Era todo dia, dia e noite, semana e meses, perguntando para o irmão Zé sobre o tratorzinho dele. Mas o Zé guardava aquilo no coração, a promessa que ele tinha, que só ele sabia. Mas ele ia para a Santa Ceia, até um dia que ele foi para a igreja e já tinha se passado um tempo e o mato estava tomando conta daquele trator, né? Já tinha subido as rodas e já estava chegando lá no banco onde ele senta para trabalhar.
Aí os diáconos, obreiros da igreja, né, os ministros da casa do Senhor perguntavam: Zé, e aquele trator, Zé? Eu vi, está enferrujando, hein, Zé? Já tomou chuva, será que tem jeito ainda? Outros falavam: ô Zé, você não vai arrumar não? Por que você não arruma, né? Se estão vendo que o trator estava quebrado e o Zé não tirou, é porque ele não tinha condições. Não precisa nem ficar perguntando, envergonhar o Zé. Ninguém sabe o trabalhar de Deus na vida do Zé. Aí tá lá os irmãos perguntando, querendo saber do Zé. Aí quando tem reunião ministerial, o povo conversando, fofocaiando: e o Zé? O Zé não vai arrumar não? O que aconteceu? Ele veio para a igreja, o trator dele quebrou, né? As pessoas sabiam que o Zé estava em dificuldade, mas queriam ouvir da boca dele, porque enquanto não ouvia da boca dele, eles não sossegavam, não apagavam aquele fogo, sabe? Tipo assim: Zé, fala para mim, Zé, fala que você está duro, que você não tem condições, que o negócio está mal, é isso que eu quero ouvir, Zé. Que parecia que era isso que iria satisfazer o desejo dos obreiros, dos diáconos, das irmãs. Elas queriam ouvir a verdade, queriam, sabe, xeretar sobre a vida do Zé. Mas o Zé, ele ia para a igreja, toda semana estava o Zé lá, crendo na profecia do Senhor, crendo no que Deus tinha falado para o seu Zé, né? E ele está lá, a esposa também, meio sem graça, de tantos irmãos ficar perguntando, horas bolas. Se a gente está vendo que o carro do irmão quebrou e ele não arrumou, não é porque ele não arrumou, porque ele está cheio do dinheiro para comprar um novo e deixar aquele no canto. Se ele não arrumou, meu irmão, é porque ele não teve condições de arrumar. E nós aprendemos no judaísmo o que? A gente nunca deve perguntar para o irmão por quê, para quê, por que não vai, por que não voltou, por que não veio, por que não foi. Não, o nosso dever é olhar para a ovelha, para o ser humano, e a oração mais simples e linda para o céu é essa: Deus, eu não sei o que está acontecendo na vida do Zé, mas eu sei de uma coisa, que o teu propósito cumpra, Senhor, na vida do Zé. Eu não sei se o inimigo se irandou, o inimigo ceifou, mas eu sei que o Senhor é todo poderoso. Abençoa o Zé e a sua família, Pai, que ele tenha fartura para arrumar o trator e venha cumprir o teu propósito na vida do Zé, na vida do João ou na vida da Maria. Essa é a oração do obreiro, essa é a oração do ministro de Deus. O ministro de Deus não pode ficar xeretando sobre a vida do Zé. O ministro de Deus, se está vendo que o trator do Zé está quebrado, não precisa ficar perguntando por que ele ainda continua quebrado. É porque ele não teve condições de arrumar. E ninguém sabe o propósito de Deus na vida do Zé. O Zé tinha uma profecia, foi lançado em cima dele uma profecia, mas ele estava crendo. E aqui a gente vai ver a diferença do crente, do obreiro, do diácono e do ímpio, porque a Bíblia diz que Deus usa quem Ele quer. Deus usou Ciro para libertar o povo, sabe, do cativeiro. Agora a gente vai continuar no testemunho do Zé. Já passamos pela fase dos obreiros, dos diáconos, né, dos ministros do Senhor perguntando: Zé, não vai arrumar? Por que não arruma? Por que está daquele jeito? Está na lama, está no barro, está enferrujando, o mato está tomando conta. Encheram o Zé de pergunta, mas ele não perdeu a fé, porque ele estava crendo em Deus, porque no livro de 2 Crônicas 20 está dizendo: credes em Deus, estarei firmes e seguros, credes nos profetas e prosperareis. Então Zé estava crendo em Deus e na profecia que ele recebeu do profeta. Ele não estava dando atenção ao povo, né, irmão? Embora ele estava passando aquela vergonha interna, mas ele estava quietinho ali, porque ele estava crendo em quem falou com ele. Ele não estava dando ouvido à torcida, tá entendendo? Ao murmúrio do povo. Até porque se a gente vê que o carro do irmão quebrou, como eu já disse, se ele não arrumou, meu irmão, não tem que ficar perguntando. Ore para que Deus abençoe e ele tenha fartura para arrumar o carro ou comprar um carro novo, né, meu irmão? Mas o crente, ele quer esmiuçar, e estava esmiuçando a vida do Zé. Certo dia, Deus começa a cumprir o propósito na vida do Zé. Aí entra Ciro, entra o ímpio, passa um empresário na estrada. E esse empresário é do ramo de máquinas pesadas, ramo do agronegócio, da agricultura. E ele viu aquele tratorzinho quebrado, enferrujado, já tomando conta do mato, e falou para o funcionário dele: ei, volte, vamos pegar um caminho que eu quero ver aquele trator ali. Por que ele está quebrado? Normalmente pessoas que trabalham nesse ramo, né, irmão, eles têm paixão
por esses tipos, ele quer ver por quê, o que aconteceu, por que está quebrado, vamos dar um jeito para arrumar. E esse empresário aparece lá, detalhe, ímpio. Aí vai e chama o Zé, e que bate palma lá, sai o Zé, a tua esposa, os 2 filhinhos, e ele pergunta, quem é o dono daquele trator ali? E o seu Zé diz, sou eu, moço. Aí ele fala assim, você vende ele? O Zé, com muito aperto no coração, disse, vendo. Aí o empresário, o ímpio, perguntou, o seu Zé, o senhor só tem ele ou tem mais algum outro de trabalho? Ele disse, eu só tenho ele. E estou pretendendo, procurando arrumar. Queria vender meu carro que eu tenho, mas é o único carro que eu tenho para levar minha esposa para a cidade, fazer compra e levar meus filhos na escola também. Então eu não posso vender meu carro porque senão a situação vai ficar pior. Aí aquele ímpio, ele já estava no coração de fazer o que estava determinado por Deus para cumprir a profecia do Senhor. Aquele homem diz, ô seu Zé, se eu arrumar ele para o senhor vai ficar feliz? Ele muito, o Zé se alegrou, pensou na profecia, já falou, eita, lembrou na hora do que Deus ia fazer para ele. E o empresário diz, vamos até lá, que eu quero dar uma olhada de perto esse tratorzinho aí, quanto tempo você tem ele? E o seu Zé começa a falar a história do trator e diz, olha, já faz um tempo que eu tenho esse trator, cuido dele com muito zelo, com muito cuidado, porque ele é a única ferramenta de trabalho que eu tenho. E aquele ímpio, aquele empresário usado por Deus, toca no coração e diz, seu Zé, vamos fazer uma troca? O seu Zé, sem entender muito, né? Ele diz, que tipo de troca? O seu Zé, eu vou trazer um novo para você, mas eu quero levar esse para mim. Aí o seu Zé olha, não acredita, mas já tinha visto o carro que ele estava, falou para a esposa, é um carrão, deve ser empresário, antes de sair para dar para a porta, né? É um homem bastardo. E aquele homem se apresenta para o Zé, seu Zé, eu sou do ramo do agronegócio, trabalho com máquinas pesadas e tocou no meu coração de eu dar para você um trator novo. E o Zé começa a chorar e lembra da profecia, abraça aquele ímpio e ele disse assim, seu Zé, nós vamos resolver isso hoje, porque o senhor precisa trabalhar. Eu sei quem trabalha com esse ramo, quando quebra o trator ou alguma máquina, fica parado, é difícil. Nós vamos resolver isso hoje. Já ligou para o funcionário, já ligou para outro, mandou mensagem, já trouxe o maquinário para tirar aquele trator de lá e no mesmo momento já vem um trator novo. E o seu Zé abraça a esposa, os filhos, começa a chorar em gratidão ao Senhor, em cumprimento da sua profecia. Chega o dia do Zé dar testemunho. Vamos chegar, irmão, parte pesada agora. Chega o dia do Zé dar testemunho. Ele vai para a igreja, fala para a obreira, quero testemunhar. Tá aqui, ó, coloca no telão essa foto aqui, a foto do trator novo. Aí aparece, paz do Senhor, irmãos, vamos aqui ler o testemunho, agora é a hora da oferta, a hora do dízimo, mas antes a gente tem que dar um testemunho do seu Zé. Ele está testemunhando aqui que Deus usou o profeta para falar para ele que iria mudar a vida dele. O que parecia aflição iria ser motivo de choro, de gratidão e de alegria. E está aqui, ó, o trator novo do seu Zé. Sabe quem bateu palma? Poucos. A Bíblia diz, alegrai-vos com que se alegra e chorai com os que choram. Não choraram com Zé e não se alegraram com Zé. Sabe por quê? Inveja, crente invejoso. Mas tem mais, nós vamos lá. Aí o seu Zé, olhando lá o testemunho dele, chorou, agradeceu, disse que Deus cumpriu o que ele prometeu. Isso passava alguns anos. Aí o seu Zé olha para a diaconisa, que ficava perguntando para ele, seu Zé, e esse trator, seu Zé, arruma ou não arruma? O marido da diaconisa morreu, não morreu na presença do Senhor, morreu ímpio, nunca entrou pela porta da igreja. A família dela, o filho, morreu ímpio, perdido no mundo, nunca entrou na igreja. O obreiro, sabe, com a família toda torta, tio, nada, todo mundo morreu ímpio. Sabe, a esposa viu o marido morrer ímpio que não entrou na igreja, o esposo crente viu a esposa morrer ímpia porque não entrou na igreja. Sabe por quê? Se preocuparam muito com o trator do Zé e não cuidaram, como diz Timóteo aqui, ó. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os crentes. Aquele diácono e aquela diaconisa, o obreiro e a obreira se preocuparam muito com o trator do Zé, que estava quebrado, e deixou de orar para o esposo. O esposo morreu
ímpio, sem conhecer o Senhor. Aquela diaconisa se preocupou muito com o trator do seu Zé. Por que não arrumava? Por que isso? Por que aquilo? Por que está na lama? Por que está na chuva? Mas esqueceu de orar pelo marido ímpio, esqueceu de orar pelo filho ímpio, esqueceu de orar pelo tio, pela tia, pela avó, pelo avô, pelo pai, pela mãe. O Zé, ele foi dar testemunho e viu, olhou para um e olhou para outro, estavam todos calados. Sabe o que? Ficaram com inveja dele ganhar um trator novo, mas Deus cumpriu na vida do Zé o que Deus tinha prometido. Só que isso, meu irmão, serve para mim e para você, para diácono e obreiro na casa do Senhor. Quando a gente se preocupa muito com o trator do Zé, a gente deixa de cuidar dos nossos. O que a Bíblia diz em 1 Timóteo 5, do 3 ao 8. Quando a gente se preocupa muito com o tratorzinho do Zé, a gente esquece de orar por pai e mãe que são ímpios e está morrendo na tua perdição, e a Bíblia diz que vai pro inferno. Quando a gente olha muito para o trator do Zé, que está criando lama e crescendo mato, a gente esquece de cuidar dos nossos, a gente esquece de orar pelos nossos, a gente vê que a gente está envelhecendo e o marido está morrendo na impiedade, é ímpio, vai para o inferno. A gente está crescendo e está vendo pai e mãe morrendo ímpio. A gente está se preocupando muito com o trator do Zé, se preocupamos muito com o trator do Zé e deixamos de cuidar dos da nossa própria casa. Então, ao invés da gente se preocupar com o trator do Zé, ora pelo teu pai, que logo logo ele morre, vai morrer ímpio e vai para o inferno. Em vez de se preocupar com o trator do Zé, ora pela tua mãe, que logo logo ela desce a sepultura gelada e não reconheceu o Senhor como o único e salvador da tua vida. Em vez de se preocupar com o trator do Zé, sabe o que você faz? Ore pelo marido, ore pela esposa, ore pelo ímpio, ore pelos filhos, ore pelo seu tio, pela sua tia, por vô e para avó. De repente, a sua família está em ruínas, está caindo na perdição, está prestes a descer a sepultura gelada e ainda ir para o Sheol, para o inferno. Mas nós estamos preocupados com o trator do Zé. Por que ele não arrumou? Por que ele não trocou? Por que ele não tirou lá do barro, da lama, da chuva? A nossa preocupação é o trator do Zé. E a nossa família? A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família é pior do que o crente. Quando você se preocupa muito com o trator do Zé e não ora pelo teu marido, pelo teu filho, pela tua mãe, pelo teu pai, pelos teus tios, pelas tuas vós, a Bíblia diz que você é pior que o ímpio. E Deus usa quem Ele quer e faz conforme Ele quer, com quem Ele quer. Deus abençoou o Zé porque tinha uma profecia, e a promessa de Deus se cumpre, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então o Zé pegou a profecia dele, ficou bem quietinho, não precisa ficar falando para ninguém, porque aquilo que a gente recebe ninguém precisa saber, é só eu quem me entregou e o papai do céu. E vamos orar pelos ímpios, em vez de eu ficar olhando o trator do Zé. Aí você vai falar: irmão Edson, que testemunho lindo do irmão Zé. Quem que é esse irmão Zé? Não existe. Esse irmão Zé, Deus trouxe hoje para mim quando eu levantei, justamente hoje que eu estou fazendo esse vídeo. Eu estava na cama, fui botar meu joelho no chão, Deus trouxe esse desenho, o trator do irmão Zé. Quando eu fui tomar café, demorei mais de 30 minutos para fritar o meu ovo, porque eu estava conversando com Deus, o Espírito Santo, e Deus trazendo a explanação, trazendo o desenho do irmão Zé, e falando que muitos na igreja estão preocupados com a vida dos outros e estão esquecendo de cuidar da tua família. E aquele que esquece de cuidar da tua família é pior que o crente, é um descrente, é pior que o descrente, pior que o ímpio. Ou seja, aquele que é crente, está dentro da igreja, se preocupando com o tratorzinho do Zé, mas não está cuidando da tua família, a Bíblia diz que é pior do que o ímpio, pior que o descrente. Eita, meu irmão, vamos parar de olhar o trator do Zé e vamos orar daquele jeito que eu aprendi, a oração linda. Deus, eu não sei como é que está a vida do Joãozinho, da Mariazinha ou do Zé. Eu estou vendo ele todos os dias na igreja, pai, mas deve ter acontecido alguma coisa, ele vinha de carro, não está vindo mais de carro. Deus abençoa a vida dele, cumpra o teu propósito na vida dele, repreenda, pai, toda a fúria do inimigo na vida dele, pai. Eu não quero nem saber o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor é Deus poderoso para abençoar todo mundo, então abençoa o Zé, a Maria e o João. Não é dever nosso querer saber por que o Zé não arrumou ainda o seu trator. O nosso dever é orar pela vida do Zé, para que Deus cumpra o propósito dele
na vida do Zé e da sua família. Então, obreiros e diáconos, tomem muito cuidado, porque muitas das vezes você está se preocupando muito com o trator do Zé e esquecendo da tua família. E a Bíblia diz que é pior do que um descrente. Então, irmão, esse Zé foi um desenho que Deus me trouxe hoje, uma explanação em forma de um desenho, e eu estou trazendo aqui para os irmãos. Então, eu nunca imaginei que eu iria ter que ensinar obreiro e diácono dentro da casa do Senhor a não se preocupar tanto com o trator do Zé e cuidar mais da tua família, porque o teu marido está morrendo e logo logo ele pode descer a sepultura gelada, e se você não correr em oração e ficar se preocupando com a vida do Zé, ele vai para o inferno. Então, em vez de se preocupar com o trator do Zé, ore pelo teu marido, pela tua mãe, pela tua esposa, pelos teus filhos. Ore por todos aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo como único e suficiente Senhor da sua vida, tá bom? Porque o Zé, ele vai ganhar o trator dele novo, porque ele tem uma promessa. E você, minha irmã, se ficar só de olho no Zé, você depois vai ver o testemunho do Zé e ainda vai ver o teu irmão, o teu parente indo para o inferno. Por quê? Deixei de orar por eles e fiquei de olho só no trator do Zé. Esse foi o vídeo de hoje, meu irmão. Vi que o vídeo ficou um pouco longo, mas foi necessário, porque foi Deus que deu esse desenho e essa explanação. Vamos tomar mais conta das nossas vidas, das nossas casas e deixar que Deus abençoe o Zé, em vez de a gente se preocupar com o trator do Zé, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.